Olá, bom dia a todos. A Casa Consoladora agradece pela presença de cada um nessa manhã. Que possamos estar todos reunidos em busca dessa renovação espiritual do amor do Cristo. Que possamos assimilar as verdades que aqui o Cristo nos trouxe por meio da doutrina espírita. Nós agradecemos a presença de cada um neste último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2023. Hoje nós faremos a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia e a palavra de hoje é gratidão, do capítulo 16. Nunca deixe de agradecer pelos seus olhos que lhe permitem contemplar o espetáculo da natureza. Nunca deixe de agradecer pela sua voz, que pode se tornar instrumento de paz para corações desalentados. Nunca deixe de agradecer pelas suas mãos, caso bem utilizadas, podem construir a felicidade alheia. Nunca deixe de agradecer pelos seus pés. Uma vez na direção certa, poderão conduzi-lo ao êxito espiritual. Nunca deixe de agradecer a doença que o visitou, pois se suportada com resignação, ajudará a sua evolução. Nunca deixe de agradecer as críticas recebidas, quando bem assimiladas, podem fazê-lo ver o erro cometido. Nunca deixe de agradecer ao Pai por ter criado você e por amá-lo tanto, apesar de suas imperfeições. Nunca deixe de agradecer. Então, que neste momento possamos relembrar todos os momentos vividos em 2023 e agradecer por todos eles. Que possamos, em 2024, estar preparado para os desafios, porque são eles necessários para a nossa renovação, para que a gente consiga caminhar rumo aos braços do Cristo. Pois se assim fizermos, estaremos no caminho correto, no caminho que nos leva à luz, à elevação moral e espiritual que tanto almejamos. E agora, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos e agradecer por este momento, por este renovo, por esta oportunidade de estarmos aqui renovados e revivendo o Evangelho do Cristo em todos os momentos. Que possamos estar juntos, cada vez mais próximo do Cristo, mais próximo de Deus, porque conosco Ele está o tempo todo. Que nós estejamos nos renovando para que nos aproximemos cada vez mais dos seus braços, para sentir cada vez mais o seu amor. Que possamos nessa manhã juntos alcançar o que for explicado aqui para todos nós. Que a Chiquinha, nossa companheira de trabalho, traga uma palavra de renovação com essas verdades. Que possamos estar juntos em 2024, renovando esses laços de amor, renovando este caminho que desejamos traçar. Que estejamos todos juntos aqui, aprendendo cada vez mais sobre o amor e o Evangelho do Cristo. Que a Chiquinha agora possa vir nos presentear com essa palestra nessa manhã e que estejamos todos conectados em pensamento para levarmos essas verdades para as nossas casas, para os nossos amores, para os colegas de trabalho, que sejamos um ponto de luz, emanando sempre gratidão. Que assim seja. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, nesta manhã de luz, é mesmo ensolarada. E gratidão mesmo por estarmos aqui, por mais dessa oportunidade, né? Cibele, uma menina muito caprichosa, e quando ela dá os temas, ela capricha mesmo, né? E principalmente quando é para mim, assim, parece que ela, né? E ela pediu-me que eu falasse hoje sobre Ano Novo, Vida Nova. E aí eu pergunto para vocês, será que existe ano novo de verdade, né? Então, eu digo que sim, porque
A partir de meia-noite de hoje, né, não será mais 31, e sim dia 1º. Então, essa é uma mudança obrigatória, né, porque é a maneira como se mede o tempo cronologicamente, né, que foi uma coisa muito antiga, desde o tempo da mitologia grega, que existia o deus Zeus, que venceu o deus Cronos, que o deus Cronos era quem cuidava dessa parte do tempo, da cronologia do tempo. Aí a gente vem aperfeiçoando a cada vez mais, aí depois foi baseado sobre as 4 estações, e aí nós fomos evoluindo cada vez mais, e nós vamos, antigamente era só um dia, depois passamos a ver 1 hora, depois passamos a ver a 1 minuto, depois passamos a ver em segundos, e agora a gente já vê, principalmente nas corridas, nas grandes provas para os grandes atletas, milésimos de segundo. Então, o tempo existe, sim, de uma forma da gente contar, né, o tempo, os dias, as horas, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, e assim sucessivamente, né? A gente vai passando por essa história e vai vendo que o que ficou para trás foi um tempo, e o que nos espera também para frente é outro tempo, e que nós precisamos, né, estar apto a esse novo tempo, a esse novo momento que nos é oferecido sempre. E aí é onde começa a pergunta. A partir da 0 hora de hoje, será 1º de janeiro de um ano novo, 2024. E aí? Será que existirá uma vida nova? Para existir uma vida nova, é necessário que nós nos renovemos, né? Porque senão vai ser, né, uma coisa repetitiva. Nós vamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Às vezes fazemos votos de mudança, de fazer algo de novo, mas a gente não sai do comodismo e a gente espera que as coisas aconteçam enquanto eu estou de braço cruzado. Não é assim, né? A gente tem que estar em movimento, porque tudo, nesse tempo que nós conhecemos, e ainda tempos além do nosso conhecimento, tudo está em movimento e tudo se renova. Nada pode ficar estático, porque é lei divina, nada é estático, tudo está em movimento e tudo se renova. E aí, para falar em renovação, os nossos companheiros, nossos amigos espirituais, eles têm nos dado uma vasta, mas é muita coisa mesmo para a gente procurar estudar, entender por que é necessário fazer essa renovação, porque nós precisamos ter vida nova. Então, isso não é eu que estou falando aqui na frente. Busquei em algumas fontes e sei que existe muito mais fontes que falam da necessidade de nós nos renovarmos, que nós precisamos nos renovar. Eita, papai, o que ele fez aqui? Divaldo e Joana, no livro Liberta-te do mal, é tempo de renovação. Divaldo e Joana, de novo, no livro Impermanência, eu coloquei ali, mas eu vi que muita coisa foi mudada, porque já nem estava um por um. Tem outro livro que fala, tem um título, uma página inteira que fala libertação, sobre a renovação.
Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, o livro Renovação de Atitudes, todos são os caminhos. Chico Emmanuel, no livro Fonte Viva, renova-te sempre. Chico e Emmanuel também, Verdade e Vida, purificação íntima. Chico e Emmanuel, no livro Justiça Divina, na luz da reencarnação. Então, esse é um pequeno, amostra de onde está sempre nos alertando para que nós nos renovemos, que é necessária a nossa renovação. Então, é uma coisa que não sou eu que digo, é uma coisa que faz necessário. E como eu já disse, tudo dentro da lei divina, tudo se renova. Tudo é um processo de transformação. E tudo que se transforma, não volta mais igual. Ele volta com uma nova aparência, ele passa a ser novo de novo, de forma mais reluzente, de forma mais incompreensível aos nossos olhos. Quando nós podamos nossas árvores, nossas plantas, que elas voltam a crescer de novo, observemos que elas vêm com muita força. Observemos que ela vem muito mais bonita, porque ela se renovou, ela se transformou. E para nós não é diferente. Só que, por exemplo, para nós nos renovarmos, é necessário que nós saiamos do comodismo. E para nós sairmos do comodismo, dói. Então, é necessário que nós estejamos dispostos a sentir dores. Mas ter a certeza de que quando esta dor passar, nós vamos estar num outro estágio, de uma outra forma. Ou seja, renovado, refeito, cheio de força, cheio de luz, cheio de energia. E aí, para isso, a gente precisa acreditar que nós nunca estamos sozinhos e que Jesus é um bom amigo. E quem não precisa de um bom amigo? Todos nós precisamos de um bom amigo, para que a gente encoste a cabeça no ombro, para que a gente dê um abraço, para que ele nos ensine alguma coisa, para que ele nos mostre algo que nós ainda não conhecemos. Então, a necessidade de um amigo para que nós possamos nos renovar também é imprescindível. Nós precisamos acreditar que nós podemos, porque nós temos força e que nós temos aonde nos sustentar, nós temos aonde buscar conhecimento, nós temos aonde buscar força. E esses amigos que vêm ao longo dos tempos, porque eu não estou falando só dessa, eu estou falando de outras, então eles vêm nos acompanhando, vêm nos dando força, mas o principal de toda a nossa postura renovadora é Jesus. Então, é necessário que a gente tenha esse tete a tete com Jesus, esse relacionamento com Jesus, de amigo, onde eu posso falar com Ele sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre as minhas necessidades, sobre a minha falta de visão, que às vezes a gente precisa, sabe que tem que mudar, mas não sabe nem por onde começar. E aí, quando a gente tem um bom amigo chamado Jesus, ou Maria, ou Fernanda, ou qualquer outro que caminhe com a gente, eles vão nos ajudando, nos alertando, nos abrindo os olhos, para que a gente possa fazer essa transformação menos traumática. Aí, Rubens Alves diz que o tempo pode ser medido pelas batidas de um relógio ou pelas batidas de um coração. Então, o que a gente tem diante desta situação? A certeza de que o tempo está sempre ao nosso favor e que nós não temos, na verdade, muito como definir
se nós estamos ouvindo a batida de um relógio ou as batidas de um coração. Nós só sabemos que o tempo está aí e que é tempo de nós acordarmos, de nós nos renovarmos, de nós acreditarmos que somos capazes, de nós sermos novos. E todo esse nosso planeta, que ainda é mesclado de sombra e luz, um planeta lindo, mas que ainda não está numa condição de ser só luz, né? Porque nós estamos num processo transitório, que esse planeta deixar de passar de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, esse presente de Deus, que Deus nos deu e que Deus nos dá todo dia, maneira de dizer, todo dia é até uma forma romântica de dizer que Deus nos dá a oportunidade de renovar todos os dias. Não, Deus nos dá a oportunidade de nos renovarmos a cada segundo, a cada minuto. Sempre tem à nossa frente uma oportunidade divina e maravilhosa para que nós façamos essa renovação, que nós precisamos para evoluir. Então, como é esse tempo? Esse tempo é meu, esse tempo é seu, esse tempo é de cada um de nós. E o tempo é igual para todos. Nós é que temos que fazer as nossas escolhas para que nós usamos o nosso tempo de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa compreensão, de acordo com as nossas disposições, de acordo com a nossa coragem, de acordo com a nossa força, e não espelhar-nos no tempo do outro, porque cada um tem o seu tempo. Cada um está dentro de um tempo, dentro dessa cadeia que é o tempo, que pode ser medido pelas batidas do relógio ou pelas batidas do coração. Então, nós precisamos ter essa certeza de que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor dentro do meu tempo que é concedido para mim, nesse momento, nessa trajetória evolutiva em que nós estamos. E aí Lulu Santos diz: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indivíduo infinito. Eu não coloquei o mar ali. No indivíduo infinito. Então é belo assim, né? Tudo passa, tudo vai passar. E a vida vem em ondas pequenas, que molha só os nossos pezinhos, mas às vezes vem em ondas grandes, que nos joga para trás e que nos joga até no chão, mas que nós temos a coragem de nos levantar e de saber que faz parte da lei esse cair e levantar. Cada vez que nós nos levantamos, nós nos levantamos mais forte, nós nos levantamos mais capazes, porque nós entendemos que somos capazes de levantar. Isso também nos dá essa beleza, essa força interior. Cada vez que nós levantamos, nós saímos mais forte. Então, como é ser forte para que nós possamos nos renovar? É nos autoconhecer. Porque a gente tem mania de conhecer, dizer o outro assim, se eu fosse você, eu fazia de tal forma. Não, a gente tem que olhar para nós e saber conhecer de que forma nós vamos fazer. Porque o outro é o outro. Cada um no seu tempo, cada um na sua história. Nós não temos a capacidade de dizer se eu fosse você. Não é. Nós não somos um outro, nós somos nós. E é nós que temos que ter esse discernimento de entender o nosso estado de renovação neste momento. E aí Caetano Veloso diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, eu estou falando aqui porque eu sei que cada um está me entendendo, porque cada um está colocado no momento de renovação, onde está doendo ou está sendo muito delicioso.
né? E é preciso que seja assim. É preciso que cada um entenda a dor e a delícia de ser o que é, porque é necessário. Tudo se renova. Nós nunca paramos para observar que neste momento, por exemplo, nesse exato momento, nós aqui nessa sala, nós fazemos tudo no piloto automático. E aí nós nunca paramos para perceber que quando nós aspiramos, entra um ar. Quando nós soltamos, esse ar já sai numa outra condição. Não é mais o mesmo ar que eu respirei, porque ele sai com as impurezas que ele encontrou em mim. E eu jogo esse ar para fora, e ele sai pseudo renovado, que é usado dentro do universo para as nossas plantas, para desenvolver outras atividades. Então, cada um é o que é, delicioso ou doloroso que seja, mas é preciso que nós aceitemos essa condição de nos renovar todos os dias, em todos os momentos, porque nada é estático nesse mundo. Deus fez tudo numa perfeita harmonia, numa perfeita condição de nos renovar, que é isso que garante o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Por que a renovação é tão difícil? Justamente por esses motivos, né? Porque a gente quer que outra pessoa... você vai no Consolador hoje? Ora por mim. Põe o nome lá no caderno de vibração para alguém fazer isso. Então, assim, você não quer dar o seu melhor para se renovar. Você acha, isso é coisa para Liliane. Ela mora ali pertinho, ela faz... Não, Liliane também está no mesmo processo que eu, um estágio diferente, mas ela tem as mesmas dores e conhece as mesmas delícias de ser o que é. Então a gente precisa ter esse entendimento de que é necessário que nós façamos movimento, mesmo que doa. Você já pensou quando um atleta treina, as dores que ele sente, que depois tem que entrar numa banheira de gelo para poder refazer esses músculos de tão doloridos que estão. Então, qual é o objetivo do atleta fazer tanto esforço físico, se esforçar tanto? A medalha de ouro. E para nós, qual é o nosso objetivo de nós nos esforçarmos tanto nessa vida? Qual será a nossa medalha de ouro? A nossa renovação espiritual, a nossa capacidade de poder ser a delícia que somos, mas iluminado, envolvido com o conhecimento e com todo o amparo da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus e de Deus que nos criou. Todos querem mudanças, mas nem todos querem pagar o preço, né? Porque é o que minha avó dizia. Todos querem mudança, mas ninguém quer pagar o frete, gente. Para pagar o frete, a gente tem que mexer no bolso, a gente tem que chegar lá, ajudar a colocar no caminhão, chegar onde vai mudar, tirar, pôr no chão. Isso eu estou falando entre aspas, mas para a nossa renovação é a mesma coisa. Nós temos que pagar o frete, nós temos que tirar tempo que às vezes é até inútil, nós damos o nosso tempo que é tão precioso, né? Que tem outro compositor nosso também que diz que o tempo não para no porto, não espera, não apita na curva e não espera ninguém. Ele simplesmente vai. E é precioso. E nós precisamos ir juntos. Mas às vezes a gente deixa o nosso tempo entregue a coisas inúteis. E a gente não quer pagar o frete de sair da nossa casa para ir num lugar, aprender alguma coisa, para ir conhecer alguma coisa, para ir ajudar alguém, para ir fazer algo de útil e nos renovarmos espiritualmente, sermos criatura nova. Então nós precisamos
ter a disposição e a coragem de pagar esse frete, porque senão nós não vamos sair do lugar. Mas eu coloquei, é preciso, para renovarmos, preciso vontade, coragem, esperança, fé e bom ânimo. Coisa básica, né? Todos nós temos, né? Uma coisa básica isso aí. É preciso ter vontade. Se nós tivermos vontade, logo nós vamos nos reerguer, porque eu quero. Não é o Luciano que quer, a vontade é minha. Eu quero, eu vou atrás disso. Eu acredito que eu posso. Então, eu faço esse movimento e aí já tenho, né, meio um passo dado no caminho da renovação. Coragem para assumir verdadeiramente aquilo que nós queremos. Coragem para dizer, eu vou fazer isso, porque eu entendi, eu já cheguei num estágio que eu entendi que é necessário que eu faça isso por mim. É necessário que eu saia desse marasmo. Eu não sou mais um bebê, né? Eu não sou mais criança. Eu já sou uma pessoa adulta. Eu já estou num outro tempo. Eu já estou num outro estágio da minha evolução. E para mim fazer essa evolução com honras, com verdade, é necessário que eu me renove, sim. Então, eu preciso ter essa coragem para fazer isso. Esperança. Esperança é uma coisa que, junto com a vontade, nós temos que dizer assim, ó, que esperança, ela só existe quando ela é animada por movimento. Não adianta eu esperar de braços cruzados, ou esperar que o meu gato venha e faça por mim, esperar que o meu filho venha e faça por mim, esperar que Jesus faça por mim, esperar que Deus faça por mim. Não, eu tenho esperança que eu vou conseguir, eu tenho esta vontade, eu tenho essa esperança, eu acredito. Então eu me coloco em movimento, eu estou à disposição, aí eu estou naquela condição de esperançar. É esperar se movimentando, ou se movimentando e esperando. Então nós estamos num estágio de esperançar, para que essa esperança nos garanta a renovação que nós tantos precisamos, que este planeta tanto precisa, e que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui neste momento em que o planeta passa por um período de expiação, de um planeta de expiação para um planeta de prova. Somos todos trabalhadores da última hora. Nós somos responsáveis por essa renovação. E a gente só renova o planeta, a gente só renova o mundo quando nós nos renovamos primeiro. É porque ninguém dá o que não tem. Nós só damos aquilo que nós já temos, aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já sabemos. Então é por isso que a gente precisa estar no movimento. Fé é acreditar. Fé é diferente. Fé mesmo de verdade é aquela fé que quando você dá o próximo passo, você sabe que ali vão te colocar uma ponte, vão te colocar alguma forma que ali você não está mais no vácuo. Você já vai pisar firme sobre a ajuda de alguém, sobre a ajuda. E nós que já somos uma semana na frente, conhecedores um pouquinho do Espiritismo, nós sabemos que, por exemplo, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Você pode estar trancado no banheiro com a luz apagada, você pode estar em qualquer lugar, mas a espiritualidade está te vendo. Você nunca está sozinho. Então, é isso que nós precisamos, ter fé, acreditar que quando eu for dar o primeiro passo, eu não vou estar sozinho, que tem sempre um bom amigo a me acompanhar, que tem sempre um amigo, um anjo, como vocês queiram dizer, um companheiro que está ali do meu lado e que vai me amparar e que vai me ajudar diante daquilo que eu estou fazendo. Então,
é necessário que nós tenhamos essa fé raciocinada. Não é uma fé cega, porque fé cega é faca molada, né? Pode cortar, né? Não é, a gente tem que ter fé, mas é uma fé raciocinada. Uma fé com conhecimento de que nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém a nos ver, a nos amparar, a acreditar em nós. Então, essa também faz parte da renovação. E bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo vem do latim e quer dizer alma. Então nós temos que ter bom ânimo. Trocando em miúdos, nós temos que ter uma boa alma. E o que é a alma para nós? Nós também já conhecemos que a alma é o espírito enquanto nós estamos aqui encarnados. Que ele só vai passar a ser espírito verdadeiramente depois que nós desencarnarmos, depois que nós trocarmos essa roupita aqui, aí ele vai ser espírito. Mas enquanto nós estiver vestindo essa roupinha aqui, ele tem o nós, para nós é descrito como alma. Então, tenha bom ânimo, tenha uma alma boa, uma alma gentil, uma alma generosa, uma alma iluminada, uma alma que o oxigênio que ela recebe é o amor do Cristo. Esta alma vai poder sair por aí e distribuir esse mesmo oxigênio que ela recebe de Jesus, ela vai poder dar por onde ela passar. Então, isso é nos renovarmos. É quando nós temos essa capacidade de renovar e renovar com quem anda conosco, quem está junto conosco, ou até mesmo aqueles que nunca nos viram. Muitas vezes nós somos colocados em situações diante de irmãos que nós nunca vimos e eles precisam da nossa ajuda. Da mesma forma acontece com a gente. Nós somos colocados em situação de frente com almas que nós nunca vimos, mas que estão dispostas a nos ajudar. Então é por isso que nós precisamos nos renovar com bom ânimo por Jesus. Certa vez Jesus disse: convida os coxos e os estrupiados para o banquete. E aí a gente fica pensando, mas o que tem a ver com o que essa menina está falando, essa doidinha está falando lá na frente? Aí vem a parte da coragem. Muitas vezes nós temos que ter coragem de convidar os nossos sentimentos coxos e estropiados para o banquete. Você olha, mas são meus convidados, são meus. E eu tenho que trocá-los, eu tenho que ajudá-los, eu tenho que transformá-los para me fazer essa renovação. Então nós temos que trocar os nossos sentimentos, nós temos que trocar o nosso egoísmo, nós temos que trocar a nossa maledicência, nós temos que trocar a nossa preguiça. Nós temos que trocar o nosso comodismo por vontade de fazer. Nós temos que trocar tanta coisa para que nós não sejamos mais coxos e estropiados, para que nós tenhamos capazes de andar livremente, iluminado e cheios de bom ânimo, com a alma transbordando o oxigênio do amor de Jesus. E Jesus diz: vós sois luz. Não foi eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Então ele disse porque ele sabia que cada um de nós somos luz. E essa luz é para brilhar, não é para colocar embaixo da mesa, é para colocar em cima. E aí Caetano também já disse: gente, foi feito para brilhar. Só para completar o que Jesus disse. Então vamos brilhar, vamos ter luzes, em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Se você está na doutrina espírita, como é que você pode andar todo acabrunhado, de cabeça baixa, e quer convencer alguém a conhecer o espiritismo? Se você não está nem se autoconsolando, como é que você vai consolar alguém? Então, nós temos que brilhar.
a nossa luz tem que brilhar. Brilhar mais para os outros, por mão, do que para nós mesmos. Então, se nós queremos nos renovar, nós temos que passar por um processo de iluminação. Nós temos que passar por um processo de tirar as cinzas, né, as poeiras daquela brasa que estava lá encostada e que já estava criando cinza, que é para essa brasa poder iluminar novamente. Jesus também disse: meu reino não é deste mundo. Mas o que tem a ver com essa palavra, com essa renovação nossa, né? Que eu falo, a nossa renovação. Ora, Jesus disse: meu reino não é deste mundo, porque Jesus sabia, por exemplo, nada do que a gente acha que é importante aqui, um belo cargo político, não sei quantos seguidores na mídia, um monte de coisa, um artista da Globo, é tudo passageiro. Fica aqui, mas o reino da renovação que vai para o outro mundo é totalmente desse reino que nós conhecemos aqui. Só que Jesus também não falou que a gente só conhecia o reino quando a gente chegasse no outro mundo. Jesus também disse que nós éramos luzes e que nós podemos fazer o reino de Deus começar aqui. Porque quando ele chegou a primeira vez em Jerusalém, que ele chegou pela primeira vez em Jerusalém, que ele foi ao templo, ele disse para o Senhor que o interpelou, que perguntou o que ele estava fazendo naquele local. Jesus disse: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, se esse reino de Deus estiver implantado no nosso coração, este nosso planeta também já vai começar a ser um reino de Deus. Não é necessário a gente esperar entrar no reino de Deus só quando voltarmos para a espiritualidade. Nós podemos começar a fazer esse reino de Deus funcionar aqui entre nós. Nós podemos fazer esse reino de Deus aqui entre os nossos familiares, entre os nossos amigos de trabalho, na condução, no trânsito. Como eu falei, todos os minutos nós temos oportunidade de fazer com que esse reino de Deus também esteja aqui na Terra. E aí, Chico, numa outra psicografia, ele diz assim, ó: se você morrer antes que eu, ou se eu morrer antes de que você, saiba que, por exemplo, que eu não vou estranhar o céu. Porque a nossa amizade já fez o céu aqui entre nós. Então nós temos que começar a observar essas coisas, pequenas coisas. O reino de Deus está aqui entre nós. Basta que nós tenhamos um bom amigo, para que quando a gente voltar, a gente saber que, por exemplo, o céu começou, a nossa situação de renovado começou aqui mesmo. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa fé raciocinada. Rubem Alves também diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, o mundo será belo. Se os olhos forem maus, o mundo será sinistro. Então, o paraíso está dentro dos olhos. Então, é aquilo, de que forma que a gente vê, de que forma que eu vejo e que eu quero que seja, e que eu pretendo fazer, e que eu tenho coragem, e que eu tenho discernimento de fazer. Então, é o tal negócio. Nós temos que, para ser renovados, nós temos que mudar a forma de como vermos as coisas. Nós temos que entender, o Jim disse aqui, quinta-feira, que, por exemplo, que a guerra, tudo que está acontecendo também, é uma forma da gente ver o amor. E a gente às vezes não vê. Então, nós temos que mudar a nossa visão. Está acontecendo? Tá. Por que está acontecendo? Porque Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo? Porque se faz necessário. Então, a gente não pode bater palma para as coisas que estão acontecendo de doloroso, de errado, mas nós temos que entender que para nós nos renovarmos,
que para esse planeta ser renovado, é preciso passar por esse processo de dor e depuração. Então a gente tem que mudar o nosso foco de visão. Nós temos que mudar a forma de que vemos as coisas. E às vezes é tão simples. Então, desde que, por exemplo, o pai estava nervoso, a esposa disse: que foi, meu bem? Por que você está assim? Olha aqui a mensagem do seu filho. Porque quando eles fazem uma coisa errada, nosso filho faz uma coisa errada, é só nosso filho, né? Não é filho do outro, não, é o seu filho. Aqui o que o seu filho está me aprontando. Me pegou. O que foi? Está falando, manda o dinheiro, pai, manda o dinheiro. Ele falou: não, meu bem. Ele só disse assim: papai, mande o dinheiro, por favor. Então, olha, como uma coisa, mande o dinheiro, você pode interpretar de uma forma tão truculenta, porque você não teve a visão do amor. Mamãe olhou e disse: não, ele só está dizendo: papai, mande o dinheiro, por favor, estou necessitado. Então a gente precisa ter essa abertura de mudar a forma que nós somos, que nós vemos as coisas, para que o paraíso esteja dentro dos nossos olhos e que dentro dos nossos olhos vá para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa forma pensamento, e aí a gente consegue levar para o outro. Aí Paulo disse, porque eu já disse: meu reino é desse mundo. Aí Paulo disse assim: ainda que nós, os homens, inferior se corrompa, mas o interior se renova a cada dia. Então, por exemplo, mesmo que nós aqui, eu aqui, a gente aqui, por algum motivo, nós nos corrompemos, mas nós sabemos que dentro de nós, que o homem interior, o homem ânimo, o homem alma, o homem luz, se renova a cada dia. Basta que nós deixemos que isso aconteça. E aí Paulo, dentro dessa história de renovação, acho que Paulo está em todas, ele foi assim, a criatura que veio com essa missão de mostrar essa transformação. Paulo, certa vez, quando ele, digamos assim, rompeu com o pai, porque o pai disse: ou Jesus ou eu. Né? Porque o pai de Paulo não ia aceitar ele como seguidor de Jesus. E aí Paulo escolheu Jesus. E aí rompeu com o pai. Então imagine, né? Ele também passou por uma dor, um torpor, né? E aí ele saiu meio desanimado, saiu da cidade e foi dormir ao relento lá no Monte Touro. E aí foi quando ele teve a experiência da visita da noiva espiritual dele, Paulo, Abigail, e o irmão Estevão. E aí eles vieram para alentar Saulo, né? Para alentar Paulo. Lembra que eu disse que nós nunca estamos sozinhos? Lá sempre tem uma Pleiade que está acreditando e que pode. E aí Abigail disse para ele assim: ama, trabalha, espera e perdoa. É fácil? Mas é bem fácil de nós absorvermos essa lição. Ama, trabalha, espera e perdoa. E aí disse mais para Paulo: não desanime, tenha bom ânimo, porque a tarefa só está começando. É preciso que limpe o vaso do seu coração, retire todos os enganos terrestres para que a luz do Cristo possa habitar nele. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que colocar, às vezes, o vaso do nosso coração, né? Porque tem tanta sujeirinha nele, tanta coisa, tanta costa pecada, né? Que a gente só lavar não resolve. É preciso que a gente
né? Coloque ele de molho, vá com calma, com paciência e vá limpando este vaso para que a luz do Mestre Jesus habite nele. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz o seguinte: não vós conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para que vós possais definir qual é a vontade de Deus. Então, quando Paulo diz isso, ele diz assim, ó, não é para a gente estar conformado, tá matando, deixa para lá. Não é para a gente se conformar com isso, mas é para a gente aceitar, entender, fazer parte. Como é que nós vamos fazer parte da guerra, gente? Eu com esse tamanho, se eu pegar um fuzil, eu caio para trás com ele. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que ilumine as consciências daqueles que determinam o fim da guerra. Então, a guerra não é só daqueles povos que estão brigando. A guerra é de todos nós. E cabe a cada um de nós entrar com o seu esquadrão de luz, com a sua trincheira de amor, para que a guerra acabe. Porque nós estamos na mesma série. E tudo que é feito no Irã, no Iraque, reflete em nós, porque nós estamos neste planeta. Então nós precisamos entender essas coisas, ver dessa forma, para ter esse discernimento, para nós entendermos qual é a vontade de Deus no momento em que nós estamos aqui. E aí Paulo foi tão trabalhador, tão empenhado, tão decidido, tão corajoso, aqueles aspectos lá, que ele disse: já não sou eu que vivo, o Cristo que vive em mim. Então, quando nós nos renovemos verdadeiramente, nós deixamos de viver esses medos, esses torpor, essas coisas que o mundo nos oferece. Então, a gente já passa a viver com uma certa leveza, com uma certa tranquilidade, com aquela divina certeza de que tudo passa. Tudo passa. Então a gente precisa entender isso. E Paulo também, e todo aquele que vive no Cristo, nova criatura é. Então, para que nós nos renovemos, ser uma nova criatura, é necessário que nós tenhamos como bússola o Mestre Jesus. Kardec também perguntou para os amigos espirituais qual seria o nosso modelo e guia aqui neste planeta. Os espíritos foram bem decididos: Jesus. Então, se a gente seguir, se a gente andar dentro dos méritos dessa paz, receber esse oxigênio de amor de Jesus, nós vamos ser criaturas renovadas. Nós vamos ser capazes de entender tudo o processo que estamos passando. Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, pergunta a ele, Jesus: o Evangelho pede de nós fortaleza permanente? Porque Bartolomeu também tem hora que ele ficou meio desanimado, porque assim, imagine, os discípulos conheceram Jesus, aquela criatura linda, maravilhosa, cheia de luz, que só falava do amor, que falava do bem. Mas ele saía dali de perto de Jesus, o que estava acontecendo? Guerra, né? Um trapaceando o outro. E aí eles se sentiam, né? Como, né? Se ele está falando assim, por que acontece assim? E aí Bartolomeu faz essa pergunta para Jesus: se a gente precisa ter fortaleza permanente. Resposta de Jesus: é essencial a verdade. É essencial. A verdade não existe, transforma. Então, é preciso que nós vivamos o Evangelho permanentemente, né? Em todas as situações em que nós nos encontremos, nós temos a bússola ao nosso alcance, o Evangelho de Jesus, porque ele é essencial.
Porque a verdade é transitória, não existe, mas transforma, né? O que a gente viu hoje, como Lulu Santos disse lá atrás, amanhã já não será, daqui a pouco não será do mesmo jeito. Daqui a 2 minutos, nós não somos mais os mesmos. Já sofremos algum interpério, já ganhamos alguma virtude, já temos algo de novo. E é preciso que a gente tenha essa coragem, para que a gente também diga, igual o J Quest também diz: ei, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Então é necessário que nós chegamos a esse ponto de equilíbrio, onde a dor, onde os medos, onde as coisas não nos assuste mais e não leve mais nada de nós, não leve o que é bom de nós, né? E a gente só vai ter essa consciência, essa transformação verdadeira no Evangelho de Jesus, que é a nossa bússola, a nossa verdade, a nossa certeza de sermos todos transformados. Sejam luz, brilhem. Gente, foi feito para brilhar, é para brilhar muito, mas sempre entendendo que o nosso brilho tem que alcançar quem está do nosso lado, quem está da nossa frente, quem está... Lembra a história da áurea, né? Dos espíritos iluminados? Nós também temos que trabalhar essa aura de luz para que a gente possa fazer parte dessa verdadeira transformação. Muito obrigado a todos pelo esse último domingo deste ano de 2023, esse dia maravilhoso, e que nós, em 2024, que será daqui a pouco, nós seremos capazes de aceitar essa verdade, que é necessário nos renovar. Ok? Vamos assim aquietando a nossa mente, os nossos corações. E como a nossa companheira já disse na abertura, hoje a palavra é gratidão. Gratidão a Ti, Senhor Jesus, por ter permitido que o meu mentor, os meus companheiros da luz, estiveram comigo durante este ano. Gratidão a Ti, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, por ter nos criado e nos mantido até aqui da melhor forma possível. Gratidão a esse irmão, esse anjo, esse mentor, esse protetor, seja lá o nome que queira dar a esse que caminha com cada um de nós e que foi escolha dele por amor, está sempre conosco. Gratidão a ele pela a paciência, pelo amor, pelo o discernimento de esperar até o momento em que nós verdadeiramente nos renovemos. Gratidão a esta casa, gratidão a todos os irmãos trabalhadores desta casa, que estivemos juntos esse ano, cada um no seu tempo, mas cada um com o mesmo discernimento de ser novo e poder renovar as nossas forças, as forças do grupo de trabalho, para que nós possamos ser a pequena vela que, juntando um a um, já formamos um facho e, junto com o amor de Jesus, seremos farol para este planeta lindo, maravilhoso, que ainda tem muitas mesclas de som e luz. Mas gratidão, porque os nossos olhos já estão abrindo para ver o paraíso das cores, das luzes, de tudo que este planeta nos oferece, para que nós possamos nos renovar a cada instante. Gratidão a todos que estão aqui hoje. Gratidão às famílias que receberam cada um de nós. Que se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Gratidão, enfim, Senhor Jesus, pelo Teu amor,
pela tua compreensão, pela tua paciência de nos esperar, porque sabe, o Senhor já sabe que a nossa meta é a renovação. E a renovação é um dia poder entender os desígnios de Deus e, se possível, fazer parte deles no momento necessário. Em teu nome, Mestre amado Jesus, em nome deste dia último do ano, em nome desta casa, em nome da pleide de amigos espirituais que trabalham conosco todas as vezes que aqui estamos, nós queremos pedir permissão para encerrar os nossos trabalhos de hoje aqui neste salão. E quizás o último deste ano, mas que o Senhor nos reforce, nos renove, nos dê força, fé, bom ânimo, para que em 2024 nós estejamos aqui de novo, recheados desses mesmos sentimentos de amor, fé e bom ânimo, para fazer o nosso trabalho, que às vezes nós achamos que é tão pequeno, mas que nós sabemos que diante da grandeza do teu amor pode ser tão grande. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe agora, que nos leve em paz para os nossos lares e que o Senhor esteja conosco no momento da transição deste ano velho para o ano novo. Em nome de Deus, em teu nome, nós assim damos por encerrado os trabalhos de 2023. Que assim seja, graças a Deus.